Olá, pessoal! Nessa aula eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os nichos de arquitetura e as infinitas possibilidades que nós podemos trabalhar. Quando nós pensamos em arquitetura, é muito comum que a primeira imagem que venha na nossa mente seja a de projetos residenciais. Esse, de fato, é um dos nichos mais conhecidos e tradicionais dentro da nossa área. Mas a arquitetura e o urbanismo é uma área extremamente ampla, que oferece uma infinidade de caminhos para quem deseja atuar de uma maneira mais direcionada. Nesse sentido, definir um nicho não significa se limitar a ele, mas sim se especializar em uma área onde você pode se destacar, ganhar autoridade e também conquistar clientes que realmente buscam por esse tipo de serviço. Ao longo do tempo e conforme você adquirir experiência testando algumas alternativas, você pode optar por um nicho específico e isso vai fazer uma grande diferença na sua carreira. Então, nessa breve aula, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de nichos ou de serviços específicos que você, arquiteto, pode trabalhar. Eu sei que alguns deles provavelmente você já conhece, já deva ter pensado, mas eu garanto que tem outros que ainda não tinham passado pela sua cabeça. Começando pelas possibilidades dentro da arquitetura. Obviamente, a gente tem a arquitetura residencial, que é o nicho mais conhecido, e ele se refere a todos esses projetos de casas, sobrados, reformas, ampliações. Quando a gente fala nesse nicho específico, vocês podem pensar não somente nos projetos, que podem ser simplificados ou completos, mas também na questão das consultorias, do acompanhamento de obra e também do gerenciamento de obra. São todos serviços que eles se diferenciam. Então, nesse nicho, a depender do tipo de cliente que você quer e também do seu perfil profissional, você pode buscar parcerias para oferecer, quem sabe, esses serviços completos, se for do seu objetivo, inclusive elaborando e executando edificações para vender elas prontas, com aquela ideia de chave na mão. Também é uma alternativa dentro da arquitetura residencial. É evidente que tem algumas alternativas que elas não vão ser fáceis ou vão acontecer no primeiro momento, principalmente quando se demanda talvez um investimento mais alto. Mas esteja aberto a essas possibilidades, principalmente para não se limitar ao que é mais conhecido na atualidade, que de fato é o projeto residencial arquitetônico e de interiores. Agora, entrando para o nicho da arquitetura comercial, você pode se especializar na criação desses espaços para lojas, restaurantes, bares, academias, clínicas de estética, que está mais relacionado ao nicho da saúde, entre tantos outros espaços. Além disso, você pode trabalhar de uma forma mais específica com projetos em shopping centers, os quais esses espaços comerciais dentro desses centros comerciais, eles contam com diferentes regras. Elas são bem específicas, existe um tempo bem restrito de projeto e execução e, nesse sentido, você pode trabalhar para marcas conhecidas, que estão sempre reinaugurando unidades, melhorando as unidades existentes ou até mesmo expandindo essas unidades para outras cidades. Note que esse é um nicho bem específico dentro do nicho de arquitetura comercial e que tem a ver com o perfil profissional e aquilo que você efetivamente gosta de fazer, porque existe uma outra questão, outros aspectos relacionados a esse tipo de projeto. Ele precisa ser rápido, ele precisa ter uma equipe muito consistente, que entenda projeto, mas existe essa demanda, e é uma alternativa dentro da arquitetura comercial. Quando eu falo sobre perfil profissional e aquilo que de fato você quer para a sua carreira, é importante ter esse entendimento porque, por exemplo, se eu quiser trabalhar com essas novas unidades de lojas que estão instaladas em shopping centers, eu provavelmente vou precisar me deslocar para outras cidades, eu vou ter que ter essa flexibilidade geográfica. Então, é uma alternativa, mas não necessariamente todo mundo vai querer essa alternativa em virtude de perfil, de gosto, de objetivo com relação à carreira. Por isso que é muito importante também se autoconhecer, testar e entender um pouquinho o que você está disposto ou não e aonde que você quer chegar. Outra parte relacionada aos serviços do nicho de arquitetura comercial está na elaboração de padrões para essas unidades, para essas novas lojas, para essas franquias, até mesmo projetos mais conceituais. Então, tudo isso engloba
engloba esse nicho de arquitetura, que dentro dele eu ainda consigo ser mais específica. Depois desse nicho, a gente pode falar um pouquinho sobre a arquitetura corporativa, que é mais voltada para esses projetos de escritórios, de coworkings, de sedes empresariais, e que eles alinham, né, tanto a estética quanto a ergonomia para garantir a produtividade desses trabalhadores, desses colaboradores. Essa também é uma área da arquitetura que está crescendo muito, principalmente porque hoje as pessoas, as grandes empresas, elas já compreendem melhor o quanto um bom local de trabalho influencia de fato na produtividade desses colaboradores. Então, tanto para esse nicho de corporativo como também de comercial, você pode trabalhar com a parte de comunicação visual, aplicação de logomarcas, a questão do melhoramento dos espaços, seja através de alternativas pontuais, enfim, é um mercado muito amplo, né? E para vários perfis de profissionais arquitetos. Outro nicho que nós temos é a arquitetura hospitalar ou até mesmo de saúde como uma forma geral, né? Que trabalha com os hospitais, com as clínicas, com os consultórios, e é uma arquitetura que segue algumas regras, né, algumas normas mais específicas e que foca também na humanização desses ambientes. Dentro desse nicho, você pode trabalhar tanto para os órgãos públicos como também para empresas privadas de saúde, que ampliam as unidades, que estão reformando esses espaços. Então, é um mercado que também está em constante crescimento e que demanda de pessoas especializadas. Na atualidade, existem até hospitais com esse conceito premium, que está chegando no Brasil, ainda é uma novidade, né? Esses hospitais, eles mais se parecem com hotéis. Inclusive, uma outra ideia para trabalhar arquitetura dentro desse nicho é na elaboração de mobiliários para essas diferentes áreas da arquitetura. Existem muitas empresas que elaboram e produzem esses mobiliários com essas especificidades, como é o caso desses mobiliários hospitalares que eu falei, né, que traduzem esse conceito de hotel, e não necessariamente você precisa criar linhas de móveis assim para grandes empresas ou grandes linhas, né, até pequenas parcerias, um conjunto de elementos para uma empresa mais local, até mesmo objetos decorativos, curadoria desses elementos, é uma área que pode ser explorada por você, arquiteto. E aí nós entramos no nicho da arquitetura de interiores, que além de ser de interiores, né, especificamente, ela pode ser específica para qualquer uma dessas áreas que eu mencionei, seja arquitetura de interiores comercial, ou de interiores corporativo, ou de interiores residencial e aí por diante. Então, dentro desse nicho de arquitetura de interiores, existem todas as soluções para os ambientes internos. Dentro desse nicho, eu consigo ainda especificar mais, como, por exemplo, iluminação de arquitetura de interiores. Então, é algo que eu posso trabalhar especificamente dentro da arquitetura de interiores. Eu não sei se você sabe, mas atualmente existem escritórios de arquitetura que, por exemplo, fazem apenas projetos de interiores de quartos infantis. Então é algo muito específico, mas note que quanto mais específico você for, mais fácil vai ser de focar o cliente que você quer, trazer esse cliente para você e também se especializar nessa área. Dentro da arquitetura, a gente não consegue saber fazer todos os tipos de projetos, porque existe uma infinidade de projetos, existe uma infinidade de edificações, de tipos e de especificidades. Por isso que escolher determinado nicho ou especificar um pouco os serviços é interessante para que você consiga se diferenciar. E o meu objetivo ao expor esses exemplos é que você não se limite efetivamente à arquitetura residencial, porque de fato, de arquitetura residencial e de interiores residencial, o mercado ele conta com muitos profissionais. Em compensação, essas outras áreas, essas outras alternativas que eu mencionei, faltam profissionais, eles são em menor número, então fica um pouco mais fácil de você se destacar. É evidente que nesse caso de um escritório nichado, por exemplo, para dormitórios infantis, ele precisa estar localizado em um centro maior, que possa atender várias regiões do país, mas note que não há limites para essa especialização em arquitetura e é possível sim oferecer um serviço diferenciado. Para quem se identifica com os termos de sustentabilidade e a sua relação com a arquitetura, de fato a arquitetura verde, você pode trabalhar com esses projetos com ênfase na eficiência energética. O uso de materiais sustentáveis, a questão das certificações ambientais, que também estão em alta e que seguirão nos próximos anos, tendo em vista essa preocupação ambiental nas cidades. E se especializar nessa área pode ser favorável, se você gosta disso, para conseguir elaborar projetos com essa intenção, ou oferecer consultorias
para esses melhoramentos pontuais nessas edificações existentes. Além disso, nós temos e podemos trabalhar com a área da tecnologia e também da representação gráfica. E aí entra toda aquela parte de renderização, de maquete 3D, de modelagem efetivamente, toda a parte de realidade virtual e realidade aumentada, que também, é um nicho que vem sofrendo uma grande evolução nos últimos anos em virtude dessas novas tecnologias que estão surgindo para facilitar o nosso trabalho. Todos esses serviços relacionados a essas tecnologias, a essa parte de 3D, podem ser oferecidos de forma individual e também você pode trabalhar de casa, Trabalhar com parcerias, com arquitetos que daqui a pouco não gostam de realizar essa atividade, ou que têm muita demanda, não conseguem entregar em um tempo curto. Então, muitas empresas acabam terceirizando esse serviço e é uma alternativa bem interessante, porque não necessariamente tu precisa de uma grande equipe, nem de um espaço físico, você consegue trabalhar facilmente de casa, então facilita, a oferecer esse tipo de serviço para quem gosta, para quem tem perfil para essa atividade. Outra atividade pouco difundida na nossa área, que não é todo mundo que gosta de fazer, é a parte de gestão e de aprovação de projetos. Essa área específica dentro da arquitetura, ela contempla esse acompanhamento dos processos dos órgãos públicos, toda a parte de aprovações nas prefeituras, compatibilização de projetos complementares. Alguns escritórios, eles oferecem projetos, mas não realizam essa parte de tramitação, de toda essa aprovação nesses órgãos. Então, para quem gosta dessa atividade, é um serviço que ele pode ser oferecido, porque ele é extremamente necessário, inclusive fazendo parcerias com esses outros escritórios, assim como a parte de renderização e modelagem que eu mencionei. Existe também algumas empresas que fazem projetos para outras regiões do país e precisam de pessoas que se responsabilizem pelo encaminhamento nos órgãos públicos, pela busca dos documentos, entre outras ações que ainda hoje, em alguns lugares, não é feita de forma totalmente online. Outra possibilidade é a realização de levantamentos e medições para empresas, sendo esse um serviço que muitas pessoas desconhecem, mas que também é muito necessário. Grandes empresas contratam profissionais para o levantamento de áreas em alguns tipos de projeto, inclusive uma outra alternativa é se credenciar em alguns órgãos, como por exemplo, Caixa Econômica Federal, para a realização de vistorias de arquitetura, elaboração de laudos e algumas outras atividades. Ainda, a gente pode trabalhar no campo da pesquisa, da inovação e também do ensino. Esse profissional arquiteto, você pode se voltar para essa atuação acadêmica, elaborar também ensaios de materiais, conteúdos para universidades, desenvolver novas tecnologias e também softwares voltados para a arquitetura. Além disso, há um espaço para a docência presencial, tanto em sala de aula, como também em atividades de consultoria e também de assessoria acadêmica ou profissional. Em se tratando agora dos nichos voltados mais para a parte do urbanismo, ele oferece também infinitas possibilidades. Você pode atuar em atividades como o planejamento urbano, a elaboração de leis e normas, o desenvolvimento de planos diretores, definição de diretrizes urbanísticas. Você sabe que os problemas nas cidades estão ficando cada vez mais complexos e há a necessidade de profissionais voltados para esse nicho, que podem atuar tanto em órgãos municipais, estaduais ou federais. A atuação junto a esses órgãos públicos pode incluir o desenvolvimento de todos os planos urbanísticos para cidades, para bairros ou para regiões específicas, a parte de fiscalização de obras e de projetos e também a elaboração e implementação de políticas públicas. Há ainda a possibilidade da atuação em órgãos ligados às Forças Armadas, por exemplo, e também um nicho voltado para a preservação e gestão do patrimônio histórico e cultural. Todas essas áreas e essas possibilidades que eu mencionei mostram o quanto a área da arquitetura e urbanismo vai muito além dos projetos convencionais. Essas são apenas algumas das inúmeras possibilidades que você pode trabalhar dentro dessa área. A grande questão é entender os seus interesses, os seus valores e também as suas habilidades, para que você consiga escolher um nicho que esteja alinhado ao seu propósito e também a seu estilo de trabalho. Pensar em arquitetura apenas como projetar casas é muito limitado. O mercado ele está cada vez mais diversificado e cheio de oportunidades. Não esqueça de levar em consideração os seus gostos e o seu perfil profissional, para que você consiga atuar em uma área que esteja alinhada com essas características e com os seus objetivos profissionais. Ninguém sai da faculdade sabendo de forma aprofundada sobre todas essas possibilidades. Por isso, cabe a você compreender as suas habilidades, o seu contexto, os seus gostos e também as suas necessidades,
para direcionar a sua carreira com o que faz sentido, tendo resultados e também sendo feliz nessa profissão. Se você tem dúvidas sobre qual caminho seguir, nós podemos te ajudar a entender o seu contexto atual e elaborar ações para que a sua carreira esteja mais alinhada aos seus anseios. Nós também já passamos por isso e tivemos ajuda ao longo de todos esses anos para alinhar as nossas expectativas e também traçar planos reais para chegar aonde a gente queria chegar.